Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um podcast Pressurizada. Aqui é o nosso ponto de encontro, onde eu desvendo os segredos da pressurizada para você ter mais resultados com total segurança, vender mais e se tornar uma referência aí na sua região. Eu sou a doutora Adriana Martinuso e ajudo profissionais da estética a faturarem R$ 20.000 em 30 dias. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito procurado, um tema que muita gente tem dúvida. Afinal de contas, qual o melhor anestésico para pressurizada? Nesse episódio, eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber sobre gerenciamento de dor no seu paciente. Isso não significa que você deva utilizar anestésico em todos os procedimentos, até porque não há essa necessidade. Mas nós vamos ver em detalhes quais que existem, como usar e como utilizar esses produtos anestésicos no gerenciamento de dor. Por que esse tema é muito importante? O profissional que domina essa técnica, essa habilidade, tem essa expertise quando nós falamos em anestésicos, ou seja, gerenciamento da dor, né? Ele passa a ter muito mais segurança diante do seu paciente. Afinal de contas, ele está oferecendo ali o maior conforto possível para esse paciente. Também esse profissional vai realizar o procedimento muito mais tranquilamente, né? Quando a gente sabe que o paciente está sentindo dor, a gente fica realmente um pouquinho ansioso, a gente fica incomodado, né, como um profissional. Mas dessa forma, então, você pode ficar tranquila. Você vai também fidelizar os seus pacientes e, claro, atrair mais clientes, porque a coisa, quando é boa, a gente indica, a gente fala, não é verdade? Mas quando se trata de algo subjetivo, ou seja, sensações como dor, calor, frio, fica bem difícil da gente ter um parâmetro, né? Um parâmetro, digamos, padrão. Por quê? Porque nós temos pacientes diferentes, pessoas diferentes, limiar de dor diferentes. Às vezes nós vamos ter pacientes que são extremamente resistentes e outros pacientes que vão ser hipersensíveis. Então, nesse momento, a gente precisa o quê? Gerenciar de forma adequada, de forma assertiva, para que possamos entregar aí conforto, o maior conforto possível e tranquilidade para o nosso paciente, ok? Mas também é bem importante a gente detectar até onde é dor ou muitas vezes o medo de sentir dor, né? Ao longo dos meus 20 anos aí de experiência clínica, eu posso te dizer que a grande maioria dos pacientes nós chamamos, né, de dor psicológica. É o paciente que ele tem medo de sentir dor. Ele ainda efetivamente não sentiu dor. Ou talvez ele sinta aquela dorzinha totalmente suportável, mas por ele não esperar aquela dor, pode ser que ele reaja de uma determinada forma. E por isso que é bem importante, primeiro, a gente ser muito clara para o paciente, e por isso que eu sempre digo que não diga, não divulgue que o procedimento com a pressurizada é indolor. Por quê? Porque pode ser indolor para um paciente e para outro não. De repente pode ser indolor para determinados fármacos que você colocar dentro da pressurizada, mas com outros fármacos não, devido ao pH. Então vai existir o quê? Uma ardência resultante do produto, do fármaco que está ali dentro, e não necessariamente da técnica da pressurizada. Afinal de contas, não temos agulhas, não é verdade? Então, isso tudo precisa ficar muito claro para o seu paciente, para a sua paciente, tá? Então, eu sempre gosto de avisar e dizer realmente o que vai ser sentido. Olha, você vai sentir um rompimento, é uma coisa mínima, é como se fosse uma picadinha, por exemplo, né, de um mosquitinho que você vai sentir e talvez sim você sinta uma ardência por conta do
produto. E aí é que nós precisamos fazer esse gerenciamento de dor. Por quê? Porque muitas vezes, se essa dor for aquela dor que eu chamo, né, de uma dor psicológica, que é o medo de sentir dor, somente de você avisar para o seu paciente que ele vai sentir, né? Então ele já tem aquela expectativa. Opa, não é totalmente indolor, eu vou sentir alguma coisa. Ele começa a se preparar. É mais ou menos quando a gente vai na depilação, não é, meninas? Mais ou menos quando a gente vai na depilação, a gente já sabe que vamos sentir ali uma dor, ok? Eu tenho uma história que é bem interessante, de uma paciente, né, que foi fazer toxina botulínica comigo, e nós sabemos, né, que efetivamente a gente não deve utilizar nenhum tipo de anestésico ali, junto com a toxina botulínica. E essa paciente, quando eu comecei a aplicação, essa paciente sentiu muita dor na primeira aplicação. E nesse caso, era uma aplicação com agulha. Isso já foi há muitos anos, antes da pressurizada chegar aqui pra gente. E foi muito engraçado, porque quando eu fiz a primeira aplicação dela, ela sentiu tanta dor, mas tanta dor, que ela ficou assim, desorientada. Doutora, pelo amor de Deus, eu não vou aguentar, coloca um anestésico. E aí eu pensei, né? Falei, nossa, mas não era para tanto. Eu ainda pensei assim, não era para tanto. Eu falei, ok, vou colocar um anestésico. Peguei a bandeja, saí da sala e fiquei pensando. Falei, eu não posso colocar um anestésico dentro da toxina botulínica, né? O que que eu vou fazer? Eu voltei, coloquei um gelo na paciente para tirar um pouco a sensibilidade dela e aí retornei a aplicação. Quando eu retornei a aplicação, ela não sentiu mais dor, pra nada. E aí eu falei com ela, falei assim, você tá tudo bem agora? Melhorou? Aí ela falou, ai, ficou ótimo agora, né? A doutora colocou anestésico no botox, né? Ainda falou isso. E eu fiquei quieta, não falei que sim, não falei que não, fiquei quieta e continuei. Eu falei, ai, que bom que agora tá mais tranquilo. Então, o que que a gente entende, né? Que muitas vezes é o medo de sentir dor. E aí, diante disso, né, como a gente sabe, você faz alguns cuidados com o seu paciente. Então, um gelo, muitas vezes a gente também pode colocar um anestésico tópico, né? E a gente sabe que o efeito não é muito grande, mas diante desse cuidado que a gente já está tendo ali com a paciente, que ela vê, pode ter certeza que isso faz maravilhas. E aí eu sei que a partir daí essa paciente nunca mais sentiu dor do botox, né, da toxina, e sempre fez, enfim. E nunca mais tivemos problemas. Mas foi o quê? Foi o cuidado, né? Foi o gerenciamento ali que eu tive naquele momento. Foi a primeira vez que ela fez a toxina, ela não imaginava, ela não tinha ideia do que ela iria sentir. Então, naquela época, eu ainda não era experiente, não tinha, né, a experiência que eu tenho hoje. Então, foi um erro eu não ter avisado, né? Eu fui direto e fiz a aplicação. Então, essa daí é uma história que faz a gente aprender bastante a preparar o nosso paciente. E o que eu vejo hoje em dia, infelizmente, muitos profissionais querem trabalhar com anestésicos, mas não têm conhecimento sobre os tipos de anestésicos e nem o que a gente deve utilizar ou não, né? Ou também usam de forma errada e não obtêm sucesso com essa questão, né, do gerenciamento de dor. Ou pior do que isso, fazem associações que são incompatíveis, como, por exemplo, colocar um anestésico dentro de uma toxina botulínica. Então, de que forma que você deve manipular esses anestésicos? De que forma você precisa trabalhar com isso para que você tenha uma conduta assertiva? Primeira coisa, você precisa ter conhecimento dos tipos de anestésicos disponíveis que nós temos no mercado. Segunda coisa, como usar cada um deles. Qual é a forma que eu utilizo eles, né? E terceira, as contraindicações de cada um deles e a dosagem adequada. Até mesmo porque quando nós falamos de anestésico, nós estamos falando de uma substância tóxica, né? Então ela tem uma toxicidade aí
dependendo da substância, maior ou menor, mas de qualquer forma a gente precisa ter muito cuidado com isso, ok? Então vamos lá? Preparados para a gente começar o nosso conteúdo de hoje? Vai lá, pega o seu caderno, pega a sua caneta, porque a gente tem muita coisa para anotar. Primeiramente, eu quero começar falando sobre anestésico tópico, né? O que vem a ser uma anestesia tópica? Bom, é aquela substância que é aplicada diretamente na nossa pele ou até mesmo na mucosa por meio de creme, de gel, de pomada ou de spray. Nesse caso, gente, o agente ele vai penetrar até a nossa derme papilar e vai atuar nos nossos ramos nervosos terminais, ok? E aí nós precisamos estar atento a algumas coisas, né? Nós temos o que nós chamamos de pH da pele, mas nós temos também o que nós chamamos de pK do anestésico, que é o que, gente? É também o pH da pele, nós temos um número, e o pK do anestésico é quando eu tenho também uma concentração, uma diferença ali de concentração. Quando nós falamos de anestésicos e de pele, precisamos entender o seguinte: a pele nós temos o que? Um pH, né? O pH da pele é 5,5. Como que eu meço o pH de um anestésico? Através de uma outra sigla que se chama pK. Esse pK é a unidade que vai medir aí como se fosse o pH do anestésico, tá? Mas a gente não trata como pH, a gente trata como pK. Então é o seguinte, quando o pK do anestésico se aproxima ao pH da pele, que é 5,5, e a nossa camada córnea é mais fina, como, por exemplo, a região de pálpebra, regiões de pele mais finas, mucosa, né? Ou mesmo quando a gente promove ali uma esfoliação para ter um afinamento epidérmico, o que acontece? Eu vou ter um atravessamento, né? Eu vou ter o quê? Uma passagem maior, com mais facilidade desse anestésico. É dizer que ele tem um efeito mais eficiente. E até por isso que a gente vê muita gente que utiliza anestésico tópico e que faz uma esfoliação antes de passar o anestésico, justamente para facilitar a penetração, facilitar com que esse anestésico ele atravesse ali a epiderme e vá até a nossa camada dérmica papilar, ok? Bom, então anestésicos tópicos, eles estão disponíveis aí no nosso mercado em diferentes preparações e veículos, tá? Essas misturas, gente, são compostos que a gente encontra em estado líquido, em concentrações mais elevadas ou menos elevadas, porém todas elas bastante segura, até porque você pode ver aí que a gente encontra inclusive, né, com venda livre, tá? Então anestésico você pode comprar com venda livre, desde que seja anestésico tópico, porque eles ainda estão nessa faixa aí, né, de uma medicação com um parâmetro bastante seguro. E quando a gente fala desse tipo de anestésico tópico, nós temos um que é mais comum de todos, um bem conhecido, que é a lidocaína. A lidocaína, ela é uma substância bastante usada em anestésicos, tanto de forma isolada, quanto também em associação com outro anestésico, com outro componente. A lidocaína, ela é do grupo amina, o que a torna menos alergênica do que outras substâncias. E aí nós temos algumas aqui no mercado que eu trouxe para vocês, tá? Então, vou falar primeiramente do Dermomax. O Dermomax é um anestésico bem conhecido. Ele é à base de lidocaína a 4%. É em creme, ele é muito utilizado, não só no Brasil, como no mundo inteiro, né? Então, a gente tem aí bastante utilização nele. No Brasil, a venda dele é em creme e a sua absorção, gente, sistêmica vai variar de acordo com o local e a extensão da área tratada. E por isso que a gente precisa ter muito cuidado com a extensão que a gente vai utilizar um anestésico. Nunca anestésicos tópicos a gente pode utilizar numa extensão muito grande, tá bom?
Após a aplicação, aqui nós temos alguns parâmetros, né, que a própria indústria nos passa, que é o seguinte: após a aplicação de 60 gramas de creme em uma área de mais ou menos 400 centímetros quadrados, o pico sérico atinge de 0,05 a 0,16 microgramas por ml. Isso são alguns parâmetros técnicos, tá? Os níveis tóxicos dessa substância são maiores que 5 microgramas por ml. Então, a gente pode notar o quê? Que eles são bastante seguros, tá? Agora, se eu tenho aplicação nesse nível tóxico de substância, que é acima de 5 microgramas por ml, eu vou ter o quê? Eu posso ter alterações do sistema cardiovascular e do sistema nervoso central. Então, olha só, entendam, né? Eu tenho ali uma aplicação de 60 gramas em 400 centímetros quadrados e ela vai atingir de 0,05 a 0,16 micrograma por ml. E os níveis tóxicos são acima de 5 microgramas. Então, eu ainda tenho ali uma aplicabilidade bastante segura, ok? Outro produto que nós temos no mercado que você também deve conhecer, que é o Enla, né? O Enla é lidocaína a 2,5% em associação com a prilocaína a 2,5% também. É um dos anestésicos tópicos mais utilizados no mercado, né? Ele é composto por essa associação, também muito utilizado na área da estética, na dermatologia, né? Para esse tipo de procedimento. A absorção sistêmica dele vai depender da duração da aplicação e da localização anatômica e da extensão da área a ser tratada. Nesse caso, gente, a oclusão e a aplicação prolongada vão aumentar a penetração da medicação. É dizer que, sabe aquele protocolo que a gente sempre fala, né? Coloca o anestésico, uma fina camada, faz uma oclusão, depois passa novamente. Para quê? É justamente para a gente aumentar a potência desse anestésico. Essa analgesia, gente, ela alcança até 3 milímetros de profundidade após 60 minutos, ok? De aplicação. E até 5 milímetros após 120 minutos. Por isso que é importante a gente passar, ocluir, aguardar 30 minutos, depois aguardar mais 30 minutos, né? Repassar mais 30 minutos. Para quê? Para que nós possamos ter o anestésico. Porque muitas vezes, quando eu falo, né, que o paciente não sabe, o profissional não sabe utilizar de forma correta, é o que? O paciente chega, você coloca uma fina camada, oclui por 5, 10 minutos e claro que não anestesiou. E na verdade vai anestesiar quando o paciente já foi embora. Aí não interessa mais, ok? O uso de 60 gramas dessa medicação do Enla em 400 metros quadrados de superfície corporal ocluída, gente, oferece baixo risco de toxicidade, ok? Lidocaína a 7% mais tetracaína. Essa é uma outra formulação também muito conhecida, que é do produto Pliaglis, muito utilizado aí da Galderma, inclusive, né, a distribuição, pelo menos até o momento. E essa formulação, então, de lidocaína 7% com tetracaína em creme vai formar uma película na superfície cutânea, o que vai contribuir, inclusive, para a sua absorção local. Então, nesse caso, não precisa, inclusive, da oclusão, porque ela mesma já vai fazer ali, né, uma camada, como se fosse um filme na pele, ok? Esse composto, gente, ele penetra até 6,8 milímetros de profundidade. Olha que interessante, ele é mais potente do que os anteriores que eu mencionei aqui, tá? E ele deve ser aplicado com 30 minutos de antecedência ao procedimento. Então, ele não precisa de 60 minutos, 120 minutos, tá? Pode ocorrer algumas reações locais? Podem, que podem ser o quê? Algum eritema, inclusive uma palidez ou um edema. Nós sempre sabemos, né, que quando tem uma palidez ali é porque eu tenho o quê? Uma diminuição ali, né, de o quê? De um fluxo sanguíneo. Eu posso ter ali uma leve constrição. Então, pode ter uma área ali que fica mais pálida mesmo, tá bom?
Agora eu quero falar sobre um vasoconstritor, que é uma substância que vai permitir, né, um prolongamento do anestésico. Então agora eu vou falar com vocês sobre a epinefrina. Já ouviu falar? Epinefrina ou adrenalina é um vasoconstritor habitualmente associado aos anestésicos locais, principalmente em anestésicos injetáveis, né? Ela vai o quê? Permitir uma reabsorção sistêmica mais lenta do anestésico, prolongando o seu efeito. Vai reduzir o pico plasmático e vai promover uma homeostasia. Ela, gente, deve ser utilizada com muita cautela em pacientes com beta-bloqueadores ou pacientes portadores de doenças cardiovasculares, né? Doenças vasculares periféricas, hipertensão grave e até mesmo hipertireoidismo. Tá? Tomar muito cuidado com isso. Alguns estudos, no entanto, demonstram que ela é bem segura, mas quando utilizada em pequenas doses, nesse tipo de paciente com doenças cardíacas estáveis. De qualquer modo, doutora Adriana, prefiro não utilizar nesse tipo de paciente, ok? A anestesia infiltrativa, que é o que a gente vai falar agora, que é a anestesia injetável, ela é obtida como, né? Através de uma injeção do medicamento diretamente na derme ou no subcutâneo, que vai causar uma inibição direta das terminações nervosas dessa área desejada. Quando eu injeto esse anestésico, gente, na derme, né? O início ali já da anestesia, ele é imediato. Mas o que pode acontecer? Pode ser mais dolorido do que no subcutâneo. Normalmente, quando a gente injeta na derme, o paciente sente na hora aquela dor. Dá uma ardência, uma dor no primeiro jato, e aí depois você espera um pouquinho e aí você começa novamente, e aí o paciente já não sente mais. Agora, se injetado no tecido subcutâneo na gordura, a dor tem bem menos intensidade. Porém, há um risco de menor durabilidade do efeito pela reabsorção maior dessa substância. Então, quando a gente aplica na derme, a gente tem uma vantagem de ter um efeito imediato e mais prolongado, porém é mais doloroso para o paciente. E se você coloca lá na gordurinha no subcutâneo, você tem menos dor, mas você também vai ter menos tempo de anestésico, ok? Vamos falar um pouquinho sobre os anestésicos injetáveis com lidocaína? Quando eu falo, né, da lidocaína, ela é um antiarrítmico sistêmico. O que é isso, né? Ela vai diminuir aí o ritmo das minhas batidas cardíacas e atualmente ele é um anestésico injetável mais utilizado na prática dermatológica ou também na área da saúde estética. O seu início de ação, ele é bem rápido, gente, ele é menos de 1 minuto e a sua durabilidade, né, o efeito dela vai de 30 a 120 minutos, de acordo com a dose que você coloca. Uma dosagem máxima recomendada é de 300 a 350 miligramas, sem a epinefrina, ou seja, sem o vasoconstritor. E no máximo de 300 a 500 miligramas se for com vasoconstritor, tá bom? Normalmente é a lidocaína que nós mais utilizamos nos injetáveis na saúde estética, uma lidocaína a 2%. Qual a quantidade, doutora, que eu utilizo? Vai depender da sua mescla. Então, normalmente, vou dar um exemplo aqui. Se eu faço uma mescla lipolítica, que eu tenho 10 ml, normalmente eu posso colocar de 1 a 2 ml de lidocaína a 2%. Tudo bem? Lembrando que isso vai variar. Então, se você tem menos produto, você vai colocar menos anestésico. Tudo bem? Só um exemplo que eu estou dando aqui.
Vamos para a próxima substância que se chama mepivacaína. Você também já deve ter ouvido falar, né? É um anestésico do tipo amina com rápido início de ação e uma duração também de 30 a 120 minutos. A dose, né, desse produto máxima permitida é de 300 miligramas sem o vasoconstritor, sem a epinefrina ou de 500 miligramas com a epinefrina. Assim como a lidocaína, gente, ela também é metabolizada pelo fígado, tudo bem? Agora eu vou falar sobre um outro anestésico que a gente também vê muito aí quando a gente fala de injetável, que é a procaína. A procaína, gente, ela já é um anestésico do tipo éster, que apresenta aí o início da sua ação em torno de 5 minutos e uma durabilidade aí de 30 a 60 minutos. A dose máxima desse anestésico em adultos, né, é de 300 a 500 miligramas também, sem a epinefrina, e com a epinefrina em torno de 600 miligramas. A gente nota que gera mais ou menos tudo entre a mesma dosagem, tá? Ele apresenta, assim como os outros anestésicos dessa categoria, um metabolismo plasmático. E como toda e qualquer substância, pode haver efeitos adversos. Claro que sim, os anestésicos não são diferentes, né? Quando a gente fala de anestésico local, gente, eles são considerados mais seguros quando usados de forma correta. Entretanto, alguns efeitos adversos podem ocorrer em alguns deles até a nível sistêmico, né? Algumas reações aí indesejadas podem ser divididas em duas categorias. Primeiro, aquelas associadas à penetração da agulha na pele e aquelas outras associadas à solução anestésica em si. Entre as primeiras destacam-se o quê? A dor, o edema, a equimose, uma possível infecção, um hematoma, uma hiperalgesia e trismo muscular. Isso pode acontecer por questão da agulha. Outra reação que é associada à substância é o quê? Associada à solução é o quê? A toxicidade local ou sistema e as reações alérgicas. E dependendo do nível da quantidade, você pode levar a casos bastante graves, né? Quando nós falamos de toxicidade local, ela é atribuída diretamente do efeito anestésico no local da aplicação, associada em muitos casos com o quê? Com a técnica incorreta de aplicação. Alguns casos, né, alguns exemplos são dor, tanto pela substância quanto pela distensão do tecido local da aplicação, pode ter hematoma, pode ter infecção, pode ter dilaceração da estrutura nervosa e até mesmo, gente, necrose isquêmica ali naquele local, tá? Quando eu falo da toxicidade sistêmica dos anestésicos locais, é considerado um evento adverso muito mais grave, inclusive com potencial de óbito. Isso é muito importante. Ocorre quando há uma elevação do nível plasmático do anestésico acima das doses recomendadas. Por isso que anestésico não é brincadeira. A gente precisa ter muito conhecimento e utilizar com muita cautela, tá? Pode surgir, gente, abruptamente aí após a aplicação direta do anestésico na circulação sanguínea, de forma inadvertida ou de maneira mais lenta, com a elevação aí desses níveis séricos, né, do anestésico, após a aplicação de doses excessivas ou mesmo redução do metabolismo do medicamento. Inicialmente, quais são os sintomas desse paciente? O paciente vai apresentar sinais de ativação do sistema nervoso central, que vão tender a apresentar de maneira progressiva. Primeiro, parestesia perioral, o paciente começa a ficar com a boca anestesiada ou até um pouquinho torta, uma parestesia facial, que vai pegando toda a face, lentidão na fala, ele pode sentir um gosto metálico
ok? Algumas alterações auditivas e até mesmo alucinações. A hipertensão arterial, né? Provavelmente já vai estar bastante alterada e também taquicardia pode estar associado a esses sintomas. E com a progressão, né? Há sinais aí de depressão também do nosso sistema nervoso que vão culminar com uma depressão respiratória, ou seja, uma parada cardiorrespiratória. Esses efeitos cardiovasculares, eles surgem mais tardiamente e inclui depressão do miocárdio, prolongamento do intervalo de condução bradicardíaca com hipotensão e falência cardíaca. E aí o seu paciente pode vir a óbito, infelizmente. Então, nós precisamos ter muito cuidado, muita cautela e muito conhecimento, tá bom? Quando eu falo de anestésicos tópicos, quais são os tipos de efeitos adversos que eu posso ter, né? Reações locais aos anestésicos, como eu já falei, incluem um eritema, uma palidez ou até um edema ali no local. Então, é orientado o quê? Evitar a aplicação dos cremes anestésicos diretamente, gente, em área, obviamente, de olhos e em mucosas, tá? Também evitar qualquer tipo de contato no conduto auditivo interno devido ao alto risco aí de irritação nesse local. Claro que a gente da área da estética não vai trabalhar com isso, mas é importante você ter esse tipo de conhecimento, tá? Algumas reações sistêmicas, embora raras, mas elas também podem acontecer quando a gente fala de anestésicos tópicos, tá? Eu posso ter o quê? Uma alteração do sistema nervoso central e também a cardiotoxicidade. Então, temos que estar muito de olho aí em relação a isso. Porque ao identificar qualquer sinal de toxicidade pelo anestésico tópico, o medicamento deve ser imediatamente lavado da superfície cutânea. O paciente ele deve ser colocado na posição supina, supinado com as pernas para cima e os sinais vitais devem ser avaliados. Gente, o tratamento específico ele deve ser iniciado de acordo com os sinais e os sintomas. E claro, né, já procurar o mais rapidamente possível aí assistência médica, tá? Então, o que nós podemos ver desse nosso episódio de hoje aqui do podcast? Que nós temos aí vários tipos de anestésicos que nós podemos utilizar, tanto os tópicos quanto anestésicos infiltrativos, que nós podemos utilizar diretamente na pele ou podemos mesclar com os nossos fármacos de intradermoterapia, mas sempre com quê? Com total conhecimento, sabendo quais são as indicações, as contraindicações, os pacientes que podem, que não podem utilizar e principalmente quais são as doses de risco e identificar os sinais. Então, a qualquer sinal de um desses daqui que eu falei com vocês, você já precisa tomar as providências necessárias, mesmo sendo anestésico tópico, ok? Porque muitas vezes também há alguns profissionais que abusam do uso de anestésico tópico e o paciente começa já a dar sinais, né, de intoxicação. Então, nós precisamos ficar bem alertas em relação a isso, ok? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição para vocês os principais anestésicos tópicos que eu utilizo, que eu gosto, que são bastante seguros, utilizando, claro, de acordo com todos esses parâmetros que eu conversei aqui com vocês, e também os anestésicos infiltrativos que a gente utiliza na saúde estética. Tá bom? Então é isso aí, o nosso podcast pressurizado de hoje vai ficando por aqui e hoje você aprendeu tudo sobre anestésicos. Agora comenta aqui para mim que eu quero saber, você sabia de todos esses efeitos adversos? Você sabia de todas essas complicações que pode acontecer com o seu paciente e principalmente, você sabia quais eram os sinais e como que você tem que agir? Coloca aqui para mim. E se você tiver uma sugestão de assunto para o nosso próximo podcast,
coloca aqui também, porque eu vou adorar ler todos os seus comentários, tá bom? É isso aí. Eu vou ficando por aqui e, claro, eu te vejo no nosso próximo episódio. Um grande beijo e até lá.